Cursor 3D ele é uma ferramenta que auxilia muito na produção do Blender, e ele tem algumas funções. A principal função dele, a principal função não, a função mais básica dele inicial é marcar um ponto de referência aonde que eu vou criar novos objetos. Então, quando eu clico com o clique normal, né, o clique esquerdo do mouse, ele altera a posição do meu cursor 3D, esse pequeno alvo aqui que fica mudando de posição. Então, quando eu crio um objeto novo, ele cria exatamente onde eu tinha marcado o meu cursor 3D. Essa é a função mais básica do cursor 3D. Ele agiliza muito no processo de modelagem também, por exemplo, servindo como referência para que eu faça alterações, transformações, tanto de rotação, escala e tudo mais, quanto até mesmo modificar o ponto pivô dos objetos. Então, por exemplo, se eu colocar o meu cursor 3D aqui e rotacionar esse objeto, ele vai pegar o ponto pivô como referência para rotacionar. Se eu for aqui embaixo na guia sobre pontos pivô, né, para transformações, e eu marcar cursor 3D, quando eu tento rotacionar esse objeto, ele vai interpretar o cursor 3D como sendo o ponto pivô para eu poder fazer essa rotação, por exemplo, ou a escala, ou a movimentação e tudo mais. Então essa é outra função. Eu também posso utilizar ele para fazer pequenas modificações dentro da malha, em modo de edição. Por exemplo, se eu entrar no modo de edição aqui desse objeto, selecionar esses dois pontos e utilizar o atalho Shift S, ele abre o meu cursor do Snap. Então eu vou poder alterar esse objeto e esses vértices que eu selecionei com relação ao meu ponto, o meu cursor 3D e vice-versa. Por exemplo, se eu clicar aqui em Cursor to Selected, então significa que eu vou passar o meu cursor 3D para o centro dessa seleção aqui. Então, Shift S, Cursor to Select. E daí ele vai exatamente para o meio desses dois vértices aqui, bem no meio desse edge aqui. E depois, se eu quiser, eu posso alterar o meu ponto pivô do objeto para cá, por exemplo. Então isso é bem útil tanto para modelagem orgânica quanto para, de repente, modelagem para arquitetura e tudo mais. A gente utiliza muito o cursor 3D também para fazer modificações com modificadores mais avançados e tudo mais. Então é sempre bom a gente aprender a trabalhar com a ferramenta do Snap e o cursor 3D, porque a gente realmente agiliza bastante o trabalho. Se eu selecionar todo o meu objeto aqui, apertando a tecla A, eu seleciono tudo ou desfaço a seleção, Shift S, eu posso mandar o cursor para o centro dessa seleção, exatamente onde estava o ponto pivô do objeto ali. Né? Eu posso mandar ele travar no grid, eu posso mandar ele exatamente para um Active. Eu selecionei dois vértices, mas o último que eu selecionei ele fica em branco, ele fica com um contorno branco. Então ele é o último objeto ativo. Então, na verdade, ele é o objeto que está sendo ativado, mas eu estou com a seleção inteira. Se eu marcar cursor to Active, ele vai para lá. Se eu tiver o meu cursor 3D longe do meu objeto, selecionar o meu objeto em modo de objeto mesmo, né? Clicar, apertar o Shift S e mandar numa dessas três opções aí de cima, eu posso mandar, por exemplo, o meu objeto mudar de posição para cima do meu cursor 3D. Então, é outra função também que auxilia bastante. Então, basicamente para isso. Primeiro, para demarcar onde que eu vou criar novos objetos e para me auxiliar em ferramentas de edição e criação de modificadores e transformações mais complexas.